Stochastic Gradient Descent, SGD. Vimos que para executar o Gradient Descent, precisamos calcular o gradiente da Cost Function. E para calcular o gradiente da Cost Function, precisamos somar o custo de cada observação. Se tivermos 20 milhões de observações, o que é comum em uma base de dados financeiras ou de saúde e outras, temos que percorrer a base de dados 20 milhões de vezes, além de manter as 20 milhões de observações na memória do computador. Essa fórmula de calcular o Gradient Descent é chamada de cálculo em lote, o batch. Então, apenas para andar um único passo para o mínimo, nós realmente temos que calcular cada custo 20 milhões de vezes? Sim, se você usar o Batch Gradient Descent. Um grande conjunto de observações amostradas aleatoriamente provavelmente contém dados redundantes. Na verdade, a redundância torna-se mais provável à medida que o tamanho do lote cresce. Alguma redundância pode ser útil para suavizar gradientes ruidosos, mas enormes lotes tendem a não carregar muito mais valor preditivo do que grandes lotes. Mas podemos obter o gradiente correto, em média, com muito menos computação. Ao escolher observações aleatoriamente do nosso conjunto de dados, poderíamos estimar uma média de uma grande base de dados com um número de observações muito menor. SGD leva essa ideia ao extremo. Ele usa apenas um único exemplo, um batch de 1, por interação. Por outro lado, devido à natureza estocástica, ou seja, aleatória, este algoritmo é muito menos regular do que o Batch Gradient Descent. Em vez de suavemente diminuir até atingir o mínimo, a Cost Function saltará para cima e para baixo, diminuindo apenas em média. Com o tempo ela vai acabar muito perto do mínimo, mas vai continuar a saltar ao redor, nunca se fixando. Assim, uma vez que o algoritmo para, os valores finais do parâmetro são bons, mas não os ideais. Quando a Cost Function é muito irregular, com buracos e regiões planas, isso pode realmente ajudar o algoritmo a saltar fora do mínimo local. Então, a SGD tem mais chance de encontrar o mínimo global do que o Batch Gradient Descent. Portanto, a aleatoriedade é boa para escapar da otimização local, mas é ruim porque significa que o algoritmo nunca pode se fixar no mínimo. O Mini-Batch Stochastic Gradient Descent é um compromisso entre a interação batch completa e o SGD. Um mini-batch é um lote que tem tipicamente entre 10 e 1000 observações escolhidas aleatoriamente, reduzindo a quantidade de ruído no SGD. O progresso do algoritmo no espaço dos parâmetros é menos errático do que no SGD, especialmente com mini-lotes grandes. Como resultado, o mini-batch Gradient Descent acabará chegando um pouco mais perto do mínimo que o SGD, mas por outro lado, pode ser mais difícil para ele escapar do mínimo local, no caso de problemas que sofrem de mínimos locais. A figura mostra os caminhos tomados pelos 3 algoritmos de Gradient Descent no espaço dos parâmetros durante o treinamento. Todos eles acabam perto do mínimo, mas o caminho do Batch Gradient Descent realmente para no mínimo, enquanto que tanto o Stochastic Gradient Descent quanto o Mini-Batch Gradient Descent continuam andando por aí. No entanto, não se esqueça que o Batch Gradient Descent leva muito tempo para dar cada passo, e o SGD e o Mini-Batch Gradient Descent também atingiriam o mínimo se você usasse um bom Linear Grade. Eu vou finalizar com uma analogia para o Gradient Descent. A intuição básica por trás do Gradient Descent pode ser ilustrada por um cenário hipotético. Uma pessoa está presa nas montanhas e está tentando descer, ou seja, está tentando encontrar um mínimo global. Há uma forte neblina que torna a visibilidade extremamente baixa, portanto, o caminho de descida da montanha não é visível. Então, ele deve usar as informações locais para encontrar o mínimo. Ele pode usar o método de Gradient Descent, que envolve observar a inclinação da montanha em sua posição atual e, em seguida, prosseguir na direção da descida mais acentuada.
Usando esse método, ele acabaria encontrando o caminho montanha abaixo ou possivelmente ficasse preso em algum buraco, ou seja, um mínimo local, como um lago. No entanto, assuma também que há muita neblina e que a inclinação não é imediatamente óbvia com a simples observação, mas requer um instrumento sofisticado de medição que a pessoa tem no momento. Leva algum tempo para medir a inclinação com o instrumento, portanto ele deve minimizar o uso do instrumento se quiser descer a montanha antes do pôr do sol. A dificuldade, então, é escolher com que frequência ele deve medir a inclinação para não se desviar. Nessa analogia, a pessoa representa o algoritmo e o caminho percorrido montanha abaixo representa a sequência de configurações de parâmetros que o algoritmo explorará. A quantidade de tempo que ele leva antes de fazer outra medição é o learning rate alpha. A inclinação representa a dimensão do erro nesse ponto. O instrumento usado para medir a inclinação produz a diferenciação, e a direção que ele escolhe para descer alinha-se com o gradiente da superfície de erro naquele ponto.